E aí, tudo bem? Nessa aula nós iremos comentar, nós iremos estudar a respeito de alguns comandos SMTP básicos que são utilizados nas comunicações entre diferentes MTAs. Então, como a comunicação entre esses diferentes MTAs se dá utilizando a porta SMTP, a porta 25, então este diálogo se dá utilizando um idioma, né? Então esse idioma seria o SMTP. E isto envolve o uso de comandos. Então, para que você tenha uma ideia sobre isso, né? O que a gente vai fazer? A gente aqui na máquina SRV1, nós iremos lançar o comando telnet para nos conectarmos à porta 25 da máquina SRV2. Então, como é que a gente vai fazer? Telnet srv2 estudos2.com na sua porta 25. Nós iremos nos conectar à porta 25 da máquina SRV2. Então, aqui pressionamos Enter. Então, quando ele retorna essas informações aqui, ele está dizendo que ele já se encontra conectado lá na máquina SRV2. Vamos dar um SSNATP, fazer um grep por 25. Então aqui, ó, a máquina, a conexão já foi devidamente estabelecida lá com a máquina 192.168.0.104 na porta 25 local aqui do SRV2. Então beleza. Note, na verdade, antes de comentar sobre o primeiro comando, que o SRV2 retorna aqui um banner. Então esse banner ele retorna, depois do processo de comunicação, ele retorna um banner, olha, eu sou o servidor tal. E essas informações, elas se encontram, na verdade, em um parâmetro lá no main.cf, que é o SMTPD banner. Se você vier aqui, ó, sudo postconf, opção N, vamos dar aqui a minha senha, olha aqui, ó, SMTPD banner, olha aqui, ó. São essas informações aqui que são retornadas pelo banner assim que há o procedimento de conexão por parte do outro host, né? Então, note aqui que essa primeira informação aqui, ó, é o meu my hostname, né? Então, o my hostname aqui é o srv2.estudos2.com. Então, nesse momento, o que acontece? A máquina SRV1, ela também pode se apresentar para o SRV2, que está recebendo essa conexão, né? Então, o que ele pode falar aqui, ó? Hello, passando o nome, o hostname de internet dele, né? Que é o srv1.estudos1.com. Quando ele lança esse comando, o que acontece? O SRV2 ele retorna esse código 250. Significa que novos comandos podem ser informados pelo SRV1. O anterior foi recebido, beleza, agora você pode informar quaisquer outros comandos que você tenha a dizer, né? O que você tem mais a dizer? E note também que no banner retornado pelo SRV2 encontra-se essa stringzinha aqui, ó, ESMTP, que significa o quê? Que o SRV2, né, que o postfix do SRV2, ele oferece suporte, consegue trabalhar com as extensões que são definidas pelo protocolo ESMTP, que é o Extended SMTP. E para que o SRV1, que está se comunicando com o SRV2, consiga visualizar quais são essas extensões, ao contrário de hello, para se apresentar, ele utiliza o EHLO, seguido pelo seu hostname de internet, estudos1.com. E o SRV2 ele vai retornar quais as extensões do ESMTP ele consegue trabalhar. E repare que outro parâmetro interessante que é retornado aqui no banner é o mail name, né? O parâmetro mail name. Olha aqui, ó, SMTPD banner, o mail name ele retorna o nome do servidor de e-mail que está sendo utilizado. Então ele retorna aqui o postfix, além do próprio my hostname que nós já vimos, que vai retornar, olha aqui, ó,
ele retorna o hostname de internet que está sendo utilizado pelo SRV2. Tá? E quando ele lança o hello, o SRV1 lança o hello, ele está se apresentando para a máquina SRV2. Quando ele utiliza o EHLO, ele está solicitando ao SRV2 para que ele retorne quais as extensões do protocolo ESMTP ele consegue trabalhar. Então, beleza. Para que o SRV1 consiga iniciar a composição da mensagem, deixa eu só limpar essa tela aqui do SRV2, para que o SRV1 consiga começar a compor a mensagem, ele precisa especificar o remetente, né? E isto se dá através do comando SMTP, conhecido como mail from. Então, mail from, ele começa a dizer quem é o remetente da mensagem. Então, eu vou dizer aqui que é Fred. Fred, SRV1, estudos1.com. Note que o servidor novamente retorna o código 250. O que significa isso? Recebi o seu último comando, está ok, pode me informar outros. Então aqui está o 250, né? Agora eu preciso especificar qual vai ser o destinatário dessa mensagem. E esse destinatário ele é indicado pelo RCPT2, né? Que é o recipient. Recipient to, e colocamos aqui o nome do cara. Então vai ser essa mensagem para o Leandro, SRV2, estudos2.com. O mail from, eu discrimino quem vai ser quem é o remetente da mensagem. Todas essas informaçõezinhas, elas vão estar no envelope da mensagem. Lá na frente, quando você estudar sobre o CIV, sobre a linguagem de programação CIV, você vai ver que, você entenderá que as informações do envelope não necessariamente precisam ser idênticas a que estarão no cabeçalho das mensagens. Então tem uma diferençazinha, mas por enquanto, concentração no envelope. Isso vai estar no envelope da mensagem, como se fosse uma mensagem física, né? uma carta física. Então essas informações estarão no envelope da carta. Então mail from descreve-se o remetente e o receipt to, né? RCPT. Descreve o destinatário dessa mensagem. Para iniciar a composição do conteúdo de fato da mensagem, propriamente dito, nós damos um Enter, ele retorna aqui, ó, 250, beleza, estou esperando o próximo comando, e agora eu informo aqui o comando data. Eu informo o comando data. Então, repare que ele retorna agora aqui o código 354 e espera o conteúdo da mensagem. Essa mensagem que está sendo enviada, ela vai ser finalizada com o ponto final. Então, por enquanto, tudo que nós formos digitar faz parte do conteúdo da mensagem, do conteúdo propriamente dito. Ele vai entender, ele quem? O SRV2, ele vai entender que o conteúdo foi finalizado quando nós criarmos uma linha em branco e pressionarmos o ponto e fim de papo. Aí ele vai entender que finalizou, né? Mas antes da composição do conteúdo, eu vou dar o sujeito, né? O assunto da mensagem. Então eu vou discriminar aqui, ó, o subject. Subject vai ser, por exemplo, o assunto vai ser reunião urgente. Reunião urgente. Esse aqui é o assunto da mensagem. Então se eu dou o Enter aqui, ó, ele está esperando. Ainda não apareceu o ponto. Então a mensagem ainda não, ele entende que a mensagem ainda não acabou de ser criada, né? Agora eu vou escrever de fato o conteúdo da mensagem, né? Então eu vou botar aqui, ó, reunião urgente agendada para sexta-feira, dia 16/10/2020. Um exemplo, tá? Um exemplo. Dei Enter. Foi utilizado um ponto final para essa linha? Não, ainda não. Então, o servidor ainda está aguardando que mensagens sejam informadas. Agora sim, eu quero finalizar essa mensagem. Eu quero finalizá-la mesmo. Então, eu utilizo o ponto e dou aqui, ó, o Enter. Pronto. Então, essa mensagem ela é colocada em fila para que ela possa ser entregue lá na máquina SRV2. Para eu finalizar essa comunicação aqui, essa sessão, eu digito o comando SMTP aqui, ó, quit.
né? Então, quit, ele vai finalizar, ele retorna o código 221 e a conexão entre ambos é devidamente finalizada. Então, esses são os comandos mais elementares. O que é muito importante que seja memorizado para o exame são os códigos de retorno. Então, o 220 ele está retornando aqui o seu banner e está esperando uma apresentação por parte do host que está se comunicando com ele. Então, quando todo comando que o SRV2 recebe, né, e está ok, ele retorna o código 250. Então, tudo que ele recebe e está ok, ele retorna o código 250. Lembrando que as informações que estão contidas no banner são aquelas que estão posicionadas lá no arquivo main.cf, que se trata do parâmetro smtpd_banner. E lembre-se também do código 354, quando é iniciada a composição, né, dá início à composição do conteúdo da mensagem, e o servidor, nesse caso o SRV2, que está recebendo essa comunicação, ela espera uma linha com ponto final para finalizar o processo de composição da mensagem. Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos aqui na máquina SRV2 e vamos dar uma olhada nos logs, né, naquilo que foi registrado nos logs do Postfix. Então, sudo cat /var /log /mail.log. Olha aqui, ó. Então houve aqui, ó, o SMTPD, que é o daemon servidor do Postfix, recebeu a conexão lá do cliente srv1estudos1.com, que é o IP 0104, houve todo o procedimento e no fim da história o que houve? A mensagem foi entregue lá na mailbox do meu usuário principal, que é o usuário Leandro. Então eu posso consultá-la, obviamente. Então vou dar um cat no /var /mail/leandro. Então aqui, ó, a mensagem que ele recebeu lá do Fred, ela já é devidamente posicionada junto com a outra mensagem que eu tinha. A mailbox é a mesma. Tá legal? Então a mensagem ela foi devidamente recebida. Da mesma forma que se eu fizer do SRV2 para o SRV1. Vamos testar? Então aqui, ó, telnet srv1 estudos1.com na porta 25. Então estou conectado lá. Ele retorna aqui o my hostname lá do main.cf lá do SRV1, retorna aqui o mail name, beleza. Vamos começar aqui a composição. Então aqui, ó, hello, posso informar aqui, por exemplo, localhost. Então ele retorna aqui o código 250, foi recebido com sucesso, e ele me retorna aqui o hostname de internet dele. Então aqui eu vou iniciar a composição, né? Então aqui, mail from, vou dizer que a mensagem de origem, o remetente dessa mensagem, é o usuário Leandro, @srv2estudos2.com. E possui como destino, né, o destinatário, o recipient to, né? Vai ser, por exemplo, o Leandro, @srv1estudos1.com. Beleza. Vou iniciar aqui a composição dos dados da mensagem, informando primeiro o sujeito da mensagem, que vai ser, por exemplo, mensagem remota 1, por exemplo, né? Nada é retornado, ele está esperando o ponto final para finalizar a mensagem, né? E aí, Leandro, tudo bem? Beleza, agora sim, ponto final, finalizo aqui a criação da mensagem. Então dou um quit para fechar a sessão de comunicação com SRV1. Vou verificar aqui, ó, sudo cat /var /log /mail.log. Olha lá, o daemon SMTPD recebeu essa conexão por parte lá do SRV2 e a mensagem é posicionada na mailbox do meu usuário principal aqui. E depois o SMTPD fecha a conexão. Beleza. Então vamos verificar, né? cat /var /mail/leandro. Olha aqui, ó, a mensagem recebida. E aí, Leandro, tudo bem? Tá aqui o subject, legal. E a mensagem veio da onde? Veio do leandro, @srv2.estudos2.com. Com destino a quem? Entregue para quem? Ao Leandro, srv1.estudos1.com.
Então, esses são os principais comandos SMTP que deverão especialmente serem memorizados para o exame 202.450. Tudo bem? Na próxima aula, você vai aprender sobre alguns recursos mais avançados do Postfix, né? Como, por exemplo, a possibilidade de se criar domínios virtuais. E também a configuração do Host Relay. O que é o Host Relay? Ao invés do SRV1 enviar diretamente para o SRV2 e vice-versa, e do SRV2 enviar diretamente a mensagem, utilizar um terceiro aí, um gateway, né? Então, como que se dá essa configuração do Host Relay? Então, isso você vai aprender na próxima aula. Tudo bem? Então, até lá!